Olá, meus irmãos. Estamos aqui nesta série Mestres da Palavra e nessa temporada já estamos estudando Atos da Igreja dos Apóstolos. É um assunto muito interessante. Como aquela igreja era tão vibrante, transformou a sociedade e multiplicava do dia a dia. Você vai ver aqui, dentro do livro dos Atos dos Apóstolos, escrito pelo Lucas, um grande historiador. E nesse episódio, que é o episódio número 2, vamos enfatizar o capítulo 2 desse livro maravilhoso dos Atos dos Apóstolos. E para isso temos um convidado muito especial, o pastor Ronaldo Guedes, que já está conosco aqui no nosso estúdio. Bem-vindo, pastor Ronaldo. Muito obrigado, um prazer estar novamente aqui com o senhor. O episódio anterior foi tremendo, hein? Se alguém não assistiu, pode voltar lá e ver o episódio número 1 dessa série Mestres da Palavra. Pastor, nós vimos o capítulo 1 maravilhoso, né? Não dá para fazer uma recapitulação, porque estamos aqui, o tempo é tem que ser com muita objetividade. Mas vamos lá. O Espírito Santo, então, foi prometido por Jesus, né? Inclusive falou, vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto vocês vão receber poder. Vão receber poder ou descer sobre vós o Espírito Santo. Fiquem em Jerusalém. Foi o comando de Jesus. E eles ficaram. O que aconteceu, né, por essa obediência daqueles primeiros discípulos, mais ou menos 120, né, que estavam ali? Exatamente. O que aconteceu então, pastor? Vamos lá? Sim, eu acho que vale a pena a gente começar lendo os 4 primeiros versículos, né? Muito bom. Porque a gente vai entender então o que aconteceu naquele momento. Então, no capítulo 2, versículo 1, o texto bíblico diz o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, né? Então, é isso, né? O texto ele fala pra gente que aconteceu no dia de Pentecostes, como a gente falou no episódio passado, né? O dia de Pentecostes era uma festa judaica que acontecia 50 dias, melhor dizendo, depois da Páscoa, né? Então, Jesus apareceu aos discípulos durante 40 dias depois da ressurreição. Após esses 40 dias acontece a ascensão de Jesus e 10 dias depois da ascensão é que acontece aqui o dia, a festa de Pentecostes, e o derramamento do Espírito Santo, né? Eu penso que vale aqui a gente destacar o fato de que eles estavam, o texto diz aqui, estavam todos reunidos no mesmo lugar, né? Eu penso assim, né, pastor, que é interessante a gente ter em mente o seguinte: o Espírito Santo ele já veio, né? Ele já habita na igreja, ele já habita em nós, mas a igreja ela deve estar sempre buscando, como o apóstolo Paulo falou, enchei-vos do Espírito Santo, né? A gente tem que estar sempre buscando esse enchimento do Espírito Santo e para que isso aconteça, a gente precisa estar nesse mesmo espírito aqui que esse versículo 1 traz, reunidos no mesmo lugar, né? É aquilo que o livro de Atos vai destacar bastante, a unanimidade, a gente estar junto, no mesmo propósito, não só no mesmo lugar geograficamente falando, né, mas em termos de propósito, de intenção, né? E aí, então, o texto vai dizer que o Espírito Santo veio, foi algo assim, muito grande, né? Foi algo que até daqui a pouco a gente vai ver que causou perplexidade nas pessoas, não foi uma coisa comum. Veio um som, o texto diz que foi um som como de um vento impetuoso, né? Não que veio um vento, mas era um som de um vento impetuoso, encheu aquele lugar onde eles estavam, né? E o texto diz que eles ficaram então cheios do Espírito Santo, pois esse é um relato da descida do Espírito Santo, e como um sinal, né, vamos dizer assim, desse enchimento do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas, né? Na verdade, eles começaram a falar em outros idiomas aqui, né? Em outros idiomas, e a gente vai ver aí na sequência que pessoas que estavam em Jerusalém
nesse dia, entenderam o que eles falavam nesses idiomas. Eles falaram sem terem estudado, sem conhecerem, foi um milagre, foi algo sobrenatural. Eles começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia. Pastor Ronaldo, seria bom te esclarecer que o Espírito Santo, ele veio nesse dia, né, sobre aquele povo. Na verdade, a partir dali começa uma nova fase. O Espírito Santo, antes disso, já atuava de alguma maneira aqui? Como que é o Espírito Santo antes desse dia e após esse dia? Essa pergunta é excelente, né? Essa questão é excelente, porque primeiro nós temos que ter em mente que o Espírito Santo é Deus, né? O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, né? Nós cremos em um Deus que se manifesta e tem se manifestado em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo, por ser Deus, por fazer parte da Trindade, o Espírito Santo é eterno, né? Ele não teve início de dias nem terá fim de existência, né? Mas antes desse momento, o Espírito Santo, ele já, certamente ele atuava. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, a gente vê a atuação do Espírito Santo. Ele é citado, né? As pessoas eram visitadas pelo Espírito Santo. No entanto, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava as pessoas como ele habita hoje a igreja, né? Como ele habita os salvos, como ele habita aqueles que nasceram de novo. Os que nasceram de novo passam, né, a ser, no momento do novo nascimento, a pessoa passa a ser habitada pelo Espírito Santo. Ela é morada, tabernáculo, né, habitação do Espírito Santo. Então essa é uma característica dessa dispensação, desse momento, né, que Deus trata conosco nessa dispensação da igreja, em que nós somos habitados pelo Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, capacitava as pessoas, às vezes, para uma função específica, para uma missão específica, e não continuava. E era bem restrito, né? Normalmente, isso, profetas, sacerdotes, reis, pessoas numa missão bem específica, vinha naquele momento para aquela missão, para aquela situação, via uma unção. Né? A gente vê textos assim, o Espírito Santo se apoderou de Sansão, né? O Espírito Santo veio sobre Davi, o Espírito Santo veio sobre, e fazia assim momentaneamente algo ali. Né? Já nesse caso, a partir do dia de Pentecostes, desse derramamento do Espírito Santo, o Espírito Santo fica à disposição. Né? Isso. Aí quando ele fala assim, a profecia de Joel, que vai ser citada aqui, é sobre toda a carne, quer dizer, à disposição de todos. É isso? Exatamente. Ele habita na igreja, né? O corpo de Cristo, e habita individualmente, né? Em cada um de nós, pois cada um de nós somos parte do corpo de Cristo, né? Benção. Então isso é muito importante, né, pastor? Para a gente entender o quanto nós temos valor até diante de Deus, né? Às vezes as pessoas se depreciam tanto, se autodepreciam, né? Mas se você é um crente em Jesus, se você é uma nova criatura, se você nasceu de novo, você tem o maior presente de Deus, que é o Espírito Santo. É Deus habitando em você. Né? E você é morada, é tabernáculo, é santuário do Espírito Santo. Né? Então isso é algo que, se a pessoa entender, é revolucionário. Né? Eu posso dizer que aquele louvor do cantor Armando Filho, que é meu amigo pessoal, pastor Armando Filho, você tem valor, o Espírito Santo mora em você. Olha que benção, é isso aí, muito valor, né? Aliás, Paulo lá na frente vai falar assim, nós somos privilegiados, né, que nós temos esse grande tesouro em vasos de barro. Exatamente, é isso aí. O tesouro é ele. Somos apenas vasos de barro. Nós somos vasos de barro, mas o tesouro que está em nós é muito precioso, né? Amém. Valorize isso, é muito bom. Seguindo aí, pastor. Então, bom, como era uma festa, né? Como eu disse aqui, o Pentecostes era uma das festas principais que os judeus observavam, né? Juntamente com a festa da Páscoa, se não me falha a memória, a festa dos tabernáculos, também a festa de Pentecoste era das três principais festas que os judeus observavam. E quando ocorriam essas festas, as pessoas iam para Jerusalém, né? Lembrando que Jerusalém era a capital, né, do povo de Israel naquele tempo.
E então, em Jerusalém também estava o templo, por isso que Jerusalém era o centro ali, porque lá estava o templo que tinha sido construído por Salomão, né? Que depois tinha sido reconstruído por Zorobabel. Então, nós tínhamos o templo ali em Jerusalém. Então, por isso as pessoas iam para Jerusalém, as pessoas se concentravam ali em Jerusalém, né? Então, o versículo 5 aqui vai dizer para a gente o seguinte: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Então, a cidade tinha muita gente nessa festa, por ocasião dessa festa. Tinha gente de muitos lugares, né? E eles ouviram o som, eles perceberam esse movimento, essa manifestação de Deus ali. E o texto vai dizer para a gente, então, no verso 6 aqui: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Eu até destaquei aqui na minha Bíblia, né? Grifei aqui, tem 3 palavras aqui interessantes, né? No versículo 6 fala de perplexidade, no verso 7 fala que eles ficaram atônitos e admirados, né? Então, assim, você vê que foi uma coisa maravilhosa, muito grande, extraordinária do Espírito Santo. Exatamente, extraordinária, né? Ou seja, não estava no ordinário, né? Era uma coisa extraordinária, fora do comum, né? E as pessoas que viram aquele movimento foram para aquele local onde estava acontecendo aquilo, ou nas imediações, e as pessoas ficaram, o texto diz que ficaram perplexas, ficaram atônitas e ficaram admiradas. Por quê? Porque aquelas pessoas eram pessoas simples, né? Até eles falam aqui, não são galileus, né? Todos esses que aí estão falando eram pessoas simples, eram pescadores, eram pessoas incultas, né? E de repente essas pessoas estavam falando na língua daquelas pessoas, no idioma daquelas pessoas, e eles estavam, né, aqueles visitantes em Jerusalém naqueles dias, estavam ouvindo as maravilhas de Deus na sua própria língua, sem que esses 120 tivessem estudado ou, né, aprendido a língua daquelas pessoas. Então, foi um milagre sobrenatural, um sinal sobrenatural. Né? Maravilhoso, pastor. Aí então tem toda uma situação, né, de que eles não entenderam, né, o que estava acontecendo, né? Sim. Não entenderam. Ficou assim, poxa, eles estão embriagados, né? E uns exclamavam, olha, estão admirados, estão falando a grandeza de Deus. Outros falaram, não, ficaram confusos, diz aqui o texto, né? O que significa tudo isso? Alguns até zombavam. Interessante, né? Que o Espírito Santo ele provoca admiração, atração e até zombaria quando a pessoa não tem a base bíblica do que está acontecendo. Aí Pedro deve explicar a base bíblica, né? Exatamente. Então, nesse momento, né, como o senhor falou, alguns ficaram perplexos, atônitos, admirados, outros zombaram, achando que eles estavam embriagados. E aí, então, nós vamos ter aqui, né, pastor, o que a gente poderia dizer que é o primeiro sermão da história da igreja, né? Sim. Porque a igreja começa aqui, né? A gente entende que a igreja começa nesse momento, esse evento, o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, marca o início da igreja. Até esse momento não existia igreja. Até esse momento existia o povo de Deus, o povo de Israel, com quem Deus tratava ali. Mas nesse momento aqui inicia-se a igreja, que é o povo de Deus, né? Que reconhece a obra do Senhor Jesus, a morte, a ressurreição do Senhor Jesus, que forma um corpo, né, de Cristo. E aí, então, nós temos aqui o primeiro sermão, o primeiro discurso, a primeira pregação, né, da história da igreja. O apóstolo Pedro se levanta aqui, né, e eu vou ler aqui, o versículo 14, diz assim: então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz,
advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, que seria o equivalente a 9 horas da manhã, né? Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E aí ele vai citar aqui o texto, vou só ler aqui o versículo 17 e 18, citando então Joel, Pedro diz: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Né? Então, é interessante aqui, pastor, tem muita coisa para a gente destacar aqui, né? Mas inicialmente eu acho que é muito interessante a gente pontuar aqui a diferença, né, do Pedro, do apóstolo Pedro, dessa pessoa, né, antes de ele ser cheio do Espírito Santo e agora que ele está cheio do Espírito Santo. Sim. É uma diferença enorme, né? Porque a gente sabe que se isso aqui aconteceu, né, como a gente sabe que aconteceu 50 dias depois da Páscoa, então menos de 2 meses antes, Pedro negou Jesus diante de uma criada. Né? Ele não teve coragem de se identificar como um discípulo de Jesus diante de uma criada. E agora, né, quase 2 meses depois, ele se levanta para pregar para as autoridades, né, para as pessoas, para uma multidão de pessoas, e ele fala com ousadia, com intrepidez, né, até mais adiante ele vai até falar que aquelas pessoas eram responsáveis por terem crucificado Jesus, por terem rejeitado Jesus como Messias. Né? Então aquele homem acuado, aquele homem medroso, aquele homem tímido, que negou a Cristo para uma criada, agora ele parece que é outra pessoa. E o que foi que mudou? É porque agora ele estava cheio do Espírito Santo. A aplicação que nós temos aqui, pastor, é que realmente é assim com a gente. Antes de você receber o Espírito Santo, antes de receber o Espírito Santo, pessoa que mas não tem coragem nem de se declarar a sua fé. Ou se fica se escondendo, se omitindo. Agora, quando você está cheio do Espírito Santo, como Jesus disse, né, ele veio para te dar poder. E aqui Pedro está mostrando que está cheio do poder, essa intrepidez, essa ousadia. E ele fala aqui realmente, e ali estavam pessoas que lá na frente vai dizer, vocês mataram Cristo. Então, ele não tem mais medo de falar abertamente, né, sobre a sua fé. E essa é a pergunta que nós fazemos, você tem essa ousadia? Bom, se você está cheio do Espírito Santo, com certeza você tem. Bem, se não tem, é porque você precisa buscar mais e até ficar aqui nessa posição, né, pastor? Até receber esse poder. Esse poder vai te capacitar e vai ser maravilhoso. Fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo, né, ou tentar pregar para as pessoas, testemunhar, né, sem o poder do Espírito Santo é bem difícil, né, senão é impossível. É impossível. Então é isso, mas, bom, aqui nós vamos ter o sermão, né, como eu disse, de Pedro. A gente não vai ler tudo, porque é bastante coisa, mas eu penso que vale a pena destacar aqui alguns aspectos, né, que é o seguinte, no livro de Atos, pastor, nós vamos ter vários sermões até, né, o pessoal que for lendo o livro de Atos, acompanhando o podcast, eu peço que você perceba isso, note isso. No livro de Atos, várias vezes nós vamos ter sermões escritos, né? Sermões de Pedro, o sermão de Estevão, sermões de Paulo, né? E a gente vai perceber que todos esses sermões, eles são diferentes entre si, mas eles têm um padrão, né? Eles têm algumas características em comum que eu penso que nós, né, se nós queremos ser uma igreja multiplicadora, uma igreja que leve o evangelho para as pessoas que precisam, eu penso que a gente tem que ficar muito atento às características desses sermões no livro de Atos, porque eles compõem o conteúdo da mensagem que nós temos que ter hoje também. Né? A mensagem que nós vamos passar, ela tem que ter um conteúdo
de acordo com essa pregação apostólica, de acordo com esse conteúdo, né, da pregação da igreja primitiva. Né? E a primeira coisa que eu queria destacar aqui, então, é a base escriturística, né? A base bíblica. Então você percebe que Pedro ele começa citando as Escrituras. Né? Ele começa citando as Escrituras. Então, a nossa pregação, seja em cima do púlpito, ou seja pregando para o nosso vizinho, ela não pode ser algo da nossa cabeça, né? Não pode ser inventada por nós. Ela tem que ter uma base bíblica, uma base escriturística. A gente tem que passar para as pessoas aquilo que está alicerçado nas Escrituras Sagradas. Então ele já começa citando a Escritura aqui, nesse momento. Maravilha, pastor. Realmente, se a gente vai pregar o evangelho sem ter base bíblica, a tendência é a gente se perder no meio do caminho e falar coisas que a gente às vezes até acha naquele momento tá certo, mas pode a gente falar alguma coisa que, sabe, vai até contra, né, a doutrina bíblica ou os fundamentos bíblicos. Então, se prepare na palavra, ok? Pedro estava muito bem preparado. Ele não tinha nenhum texto para ler, não tinha esboço para ler, ele não tinha nem, né, talvez não tinha aquele dos pergaminhos que eles usavam nas sinagogas para ler, não, mas ele tinha no coração e na mente, né? Eles sabiam de cor, os textos, ele vai citando, todos os sermões praticamente estavam de cor, né? Nós vamos ver outros sermões, esse é o pessoal falando e com muita familiaridade dos textos do Antigo Testamento, é o que eles tinham ali no momento, né? E então nós temos também temos que buscar essa intimidade com a palavra de Deus e essa familiaridade para quando você falar, naturalmente, não é que você não cite o texto bíblico assim, está escrito em tal livro, tal versículo, mas você dá o conteúdo, como aconteceu aqui. Ele não citou que estava em Joel, capítulo 2, versículo 28, que você pode buscar lá. Sim. Mas todo mundo já sabia, ele falou de Joel, é isso aí mesmo. E estava citando a Bíblia. Exatamente. Okay? Isso aí, reforçando, né, o que você está falando aqui, de fato, mostra para nós, né, a Igreja do Senhor Jesus, que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Né? Com certeza. Infelizmente, hoje, a igreja está um pouquinho em falha nisso. Então, você que está nos ouvindo, faça esse propósito, né, de ler a Bíblia, de estudar a palavra, de tentar conhecer a palavra, porque a nossa pregação tem que estar baseada na palavra de Deus. Né? Então, depois de citar o profeta Joel também, aqui ele vai dizer o seguinte, no versículo 22, ele diz assim, então ainda é o sermão de Pedro aqui, ele está dizendo, varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Né? Então, ele está testemunhando aqui. Né? As pessoas queriam saber o que está acontecendo, né? Que movimento é esse, que manifestação é essa. Então, Pedro aqui ele vai falar que o que estava acontecendo ali era, não é, a igreja do Senhor que estava iniciando, e a igreja de quem? De Jesus. E ele vai falar de Jesus. Então veja que a gente até pode aprender aqui que a nossa pregação ela tem que estar centralizada em Jesus. Ela tem que ser cristocêntrica, né? Ela não pode ser antropocêntrica, ela não pode ter outro centro. O centro da mensagem tem que ser o Senhor Jesus. Então ele começa a falar, olha, o que está acontecendo aqui é que Jesus, e ele cita, né? Vós mesmos sabeis, ele cita aqui no final do verso 22, vós mesmos sabeis que esse Jesus, ele foi aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais. Então, né, Jesus operou milagres, sinais e prodígios para que fosse confirmado o fato de que ele era o Messias, até porque nas escrituras do Antigo Testamento, né, dizia que o Messias ele faria, né, milagres, sinais, prodígios. Então, ele está mostrando aqui que Jesus é o Messias, que Jesus cumpre as escrituras do Antigo Testamento, mas ele fala aqui, então, esse Jesus vocês crucificaram. Ele foi crucificado. No entanto, ele vai dizer que Jesus foi ressuscitado, né? Que ele não ficou aqui morto. Tá?
É interessante a expressão que Pedro usa no versículo 23 também, quando ele fala que Jesus, né, ele diz assim, olha, sendo este, né, ele está falando de Jesus, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o. Então é interessante aqui a gente entender que os judeus, né, eles foram responsáveis pela morte de Jesus, juntamente com Pilatos, que era o procurador romano, eles foram responsáveis pela morte de Jesus, e Pedro sempre destaca a responsabilidade deles, né, em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que isso aconteceu também porque estava no programa de Deus, né? Ele fala aqui que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, né? Porque se Jesus não tivesse morrido, nós não teríamos sido salvos, né? É a morte de Jesus, é o sangue de Jesus derramado na cruz, né, que nos proporciona a possibilidade de sermos salvos. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, no Antigo Testamento a gente tinha lá os cordeiros, né, os animais que eram sacrificados, o sangue era derramado para que o ofertante pudesse ser perdoado. Mas aquelas ofertas, elas eram imperfeitas. Jesus é a oferta perfeita, né, diante de Deus. O sangue de Jesus derramado significa o quê? Que a justiça de Deus foi satisfeita. Portanto, os nossos pecados podem ser perdoados. Então, era necessário que Jesus padecesse, que Jesus morresse, que o sangue fosse vertido. Por isso, ele fala aqui da soberania de Deus. Jesus foi entregue pelo desígnio e presciência de Deus. Mas o fato de que Jesus entregue fazia parte da presciência de Deus, da soberania de Deus, não isentava os homens da sua responsabilidade em tê-lo entregue, né? E no fato dele ter sido crucificado. Mas a boa notícia, e é essa grande notícia que os discípulos sempre vão trazer aqui no livro de Atos, é que Jesus ressuscitou. No verso 24, o apóstolo Pedro diz aqui, ao qual, porém, Deus ressuscitou. Né? Ele foi crucificado, mas Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. E aí ele vai citar, como o senhor falou, né? Mais uma vez aqui, a gente vai ver do verso 25 ao 28, eu não vou ler, os irmãos podem ler depois com calma, mas do verso 25 ao 28 ele vai citar os textos bíblicos, né? Ele vai citar mais especificamente o Salmo, capítulo 16, né? Aí do versículo 29 e 30 ele vai explicar isso, mas ele está citando esse Salmo para mostrar o quê? Que já estava previsto no Antigo Testamento, não só a morte de Jesus, né? Por exemplo, você vai para Isaías 53, entre outros textos, você tem a profecia da morte de Jesus. Mas esse salmo, que é um salmo messiânico, como o pastor Misael falou, ele já prenunciava a ressurreição de Jesus. Bem, ou seja, que ele não seria retido pela morte. Extraordinário você ler o Antigo Testamento, e agora essa releitura de Pedro, ele aponta o cumprimento profético. E é bom a gente estudar as profecias, como elas foram passadas lá, e depois como elas se cumpriram. Inclusive até Jesus, em alguns momentos, os escritores do Novo Testamento assim, dizem assim, e para que se cumprisse a Escritura, aconteceu tal coisa, certo? Sim. Então, o cumprimento da Escritura não era uma fatalidade, mas era uma presciência de Deus. Então, assim, para que se cumprisse a Escritura, então Judas traiu. Bom, Judas não traiu porque Deus quis que ele traísse, assim, determinou, mas previu. Uma previsão, uma presciência de Deus. Então a gente ficaria num certo fatalismo, né, pastor? Se Deus falou, não tem jeito de escapar. Ele falou porque ele sabe o que vai acontecer. Isso não tira a nossa responsabilidade. Tá? Então, é importante entender a questão da profecia não como determinismo, mas como uma presciência, dizendo que vai acontecer porque Deus conhece o futuro. Tá? E aí, então, A soberania de Deus não elimina a responsabilidade do homem. Exatamente. Você não ficar tranquilo, Deus, eu fiz errado porque o senhor queria que eu fizesse. O senhor escreveu assim, né? Tem aquela frase, estava escrito nas estrelas. Não está escrito nas estrelas nada, não, viu? Está escrito no seu coração a maldade. Então, tira ela em nome de Jesus para que você faça
tudo que Deus preparou para você, as coisas boas, maravilhosas, e aliás a salvação pela graça só traz grandes coisas boas. Fala assim, que inclusive, quando Paulo fala sobre isso, fala assim, que para que nós pudéssemos praticar aquelas boas obras que Deus já preparou para que andássemos nelas. Então, Deus só tem coisas boas para nossas vidas. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, pastor, também, é assim, que a doutrina da ressurreição de Jesus, ela é fundamental na fé cristã, ela é fundamental nas Escrituras, né? Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, ele é como se tudo aquilo que ele tivesse dito a respeito dele não fosse verdade, né? Mas ao ressuscitar, ele confirma tudo aquilo que ele mesmo disse a respeito dele, que as Escrituras diziam a respeito dele, né? Então, a ressurreição é muito importante na mensagem evangélica, né? Na mensagem apostólica. E temos que, sempre quando a gente estiver falando, quando a gente estiver pregando para alguém, testemunhando, né? Você pode compartilhar o seu testemunho, você pode compartilhar a transformação que Deus fez na sua vida, mas acha ali um espaço para falar, Jesus morreu pelos seus pecados, Jesus morreu para que você fosse salvo, e ele ressuscitou, ele está vivo. A morte não o pôde deter. Então eles estavam sempre testemunhando aqui a respeito da ressurreição. Aí, qual foi a reação deles então, pastor? Porque sempre que você ministra a palavra de Deus, vai ter uma resposta, né? Um sim ou um não, alguma coisa. Qual foi a resposta então desse povo? Uma grande maioria, né, que diz aqui, né, que ouviu essa palavra com tanta ousadia, com tanto poder do Pedro. Acho que a partir do 37 aqui, né, do capítulo 2, vai falar sobre a reação deles. Exatamente. Aí o texto vai dizer aqui, o verso 37 diz assim: ouvindo eles, aquelas pessoas que estavam ali, aquela multidão que estava ouvindo aquele primeiro sermão, o texto diz que eles, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, né? Então aquela mensagem mexeu com eles mesmo, né? É interessante a gente bater nessa tecla. Pedro estava falando cheio do Espírito Santo, então quando nós pregamos para as pessoas na unção do Espírito, cheios do Espírito, a mensagem confronta, a mensagem desafia, as pessoas ficam realmente querendo saber o que fazer, e foi isso que aconteceu. Eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, eles perguntaram: o que faremos, irmãos? Né? Eles querem saber o que fazer. Então o apóstolo Pedro responde da seguinte maneira, ele diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, né? Então aqui, pastor, eu acho que é interessante a gente destacar esse ponto que eu estou falando aqui, que é as características da pregação, né, neotestamentária, da pregação do Novo Testamento, da pregação que a igreja hoje tem que fazer, pois temos que pregar o que a igreja primitiva pregava, que está aqui na palavra de Deus, ou seja, o que a palavra de Deus nos ensina. Então você vê que aqui ele chama as pessoas ao arrependimento, né? Arrependei-vos. O que é arrependimento? O senhor quer falar sobre isso? Então, arrependimento é uma mensagem que está um pouco esvaziada hoje em dia, porque as pessoas não falam muito sobre isso, né, pastor? Fala assim: aceita Jesus, para você ter uma vida feliz, para você ir para o céu, você, sabe, resolver seus problemas. Mas Pedro não vai por aí. Ele fala: vocês têm que mudar de vida, porque arrependimento se implica aqui numa conversão, mudança de mente. Você sentir aquela tristeza profunda pelo pecado, a necessidade de um Salvador, e aí então o coração fica realmente compungido, que fica assim, aquela dor profunda de alguém que precisa, tem a convicção, né, de que ele precisa dessa salvação de Jesus, enfim, precisa do perdão dos pecados, e aí vem o arrependimento como porta de entrada para o reino de Deus, certo? Ou então pelo porta de entrada para o novo nascimento, que é a porta de entrada para o reino de Deus. Então a igreja hoje precisa enfatizar como os apóstolos enfatizavam essa palavra importante, o arrependimento. Certo? Exatamente. Então ele diz aqui, né, vamos ler aqui o verso 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e
recebereis o dom do Espírito Santo. Então vale a pena seguir essa receita de Pedro. Arrependimento para ter o perdão dos pecados, aí recebe o dom do Espírito Santo para ter essa vida extraordinária, como eles também tiveram naqueles dias. Exatamente. E na sequência aqui, ele fala o seguinte, o verso 39 é uma continuação, né? Ele fala aqui, vocês vão receber o dom do Espírito Santo se se arrependerem, vocês vão receber o dom do Espírito Santo, verso 39, pois para vós outros é a promessa, e para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Né? Então, ele fala aqui que a promessa do Espírito Santo, a promessa de recebermos o dom do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo, ela é para todos aqueles que o Senhor chamar, né? Tanto aqueles que estavam ali, naquele momento, ouvindo aquele sermão de Pedro, como ele diz aqui, para todos os que ainda estão longe. Penso que aqui Pedro estava se referindo até mesmo a nós, a nossa geração, né? Que estava temporalmente longe, mas se nós... E a todos quantos o Senhor chamar, se nós nos arrependermos, se nós crermos, nós vamos receber também o dom do Espírito, porque essa promessa é para todos aqueles que se arrependerem e crerem no Senhor Jesus. Amém. Está muito claro, né, pastor? Apesar de que uma certa polêmica aqui, porque alguns falam, não, o dom do Espírito Santo, nesse caso, o dom de, como foi no dia de Pentecostes, falando em outras línguas e com milagres, isso foi só para o tempo dos apóstolos. E aqui Pedro fala, não. É para nós aqui, para nossos filhos, aqueles que estão longe, tantos quantos o Senhor chamar. Então inclui todos nós. Não tem jeito de ficar de fora dessa promessa maravilhosa. Amém. Amém? Isso aí. E aí nós temos o resultado aqui, né? O verso 40 diz que Pedro, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava, né, o povo ali. E o verso 41 vai dizer o seguinte, né, que os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então aqui a gente vê a multidão que estava ali, né, a multidão que saiu para ver aquele derramamento do Espírito Santo, aquela multidão que estava atônita. Aqui o texto diz que só dos que foram batizados foram quase 3.000 pessoas, né? Eu acho que está implícito aqui que tinha até mais pessoas, né? O texto diz, os que lhe aceitaram a palavra. Alguns talvez não aceitaram naquele momento, mas dos que aceitaram foram quase 3.000, que unidos aos 120 que já estavam no cenáculo, né, formam ali a base da igreja primitiva que começa nesse dia aqui do derramamento do Espírito Santo. E até uma multidão, né, pastor? Era 120, sim, passa para 3.000, né? 3.120, né? Arredondando aqui os números, né? A igreja é realmente multiplicadora. Como que eles viviam, pastor? Então aqui tem um resuminho, né? Do versículos 42 ao 47, um resuminho de como que era a vida desses novos discípulos, então. Essa vida comunitária deles, como que era? Exatamente. Aí nós temos aqui um relato, né, de como eles viviam. O verso 42 diz aqui que eles perseveravam, né? Eles perseveravam em 4 pilares aqui, não é, pastor? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aqui a igreja primitiva, ela é mencionada aqui no livro de Atos como modelo para nós, né? Como sim, modelo para a nossa igreja dos nossos dias. Então, da mesma forma, nós hoje temos que, veja a palavra novamente aqui, perseverança. Né? Nós temos que perseverar na doutrina dos apóstolos. Interessante você perceber que o Novo Testamento, todos os livros do Novo Testamento, eles foram escritos ou por um apóstolo ou por alguém muito próximo a um apóstolo, né? Para que a igreja não saísse da doutrina dos apóstolos, né? E aí eles... Bom, pastor, é que são 4 pilares, sim, né? Doutrina dos apóstolos, a comunhão, partir do pão e as orações. Isso. É que você já vai falar da comunhão, que é exatamente essa interdependência, quer dizer, um dependendo do outro, andando, convivendo com o outro. Eu já queria só antecipar, fazer uma pergunta para muita gente, assim, uma autoconfrontação. Se você vai fazer uma autoavaliação, você está perseverando na doutrina dos apóstolos? Da palavra mesmo? Confira a sua vida. Outra coisa,
está na comunhão com a igreja. Hoje tem muita gente que fala, não preciso da igreja, eu sirvo Jesus na minha casa, eu vou para o céu do meu jeito, porque é a graça de Deus que salva, é a fé em Cristo. Eles não pensavam assim, né, pastor? Não pensavam, né? Como que era o negócio lá então? Ah, fica em casa mesmo, tá bom, Pedro já ouviu a palavra. Hoje tem os desigrejados, né? E tem aqueles que realmente falam que não precisam da igreja, né? Mas a gente vai ver que assim, o discípulo de Cristo, aquele que nasceu de novo, ele quer estar em comunhão com a igreja. Essa é uma característica do salvo. Uma fogueira, para ela o fogo estar aceso, todos os gravetos têm que estar juntos ali, né? A fogueira só vai existir e só estará acesa se os gravetos estiverem juntos. Se você pegar um graveto e separar da fogueira, por mais que ele fique por um tempo, né, em brasas, uma hora ele vai apagar. É uma ilustração apenas, mas justamente ilustra o fato da necessidade de nós estarmos juntos, em comunhão, né, aquecidos na comunhão do corpo de Cristo. Então, e também no partir do pão, né, que era uma prática comum entre eles, né, a ceia do Senhor que foi estabelecida. Eles falaram, toda vez que vocês se reunirem, vão partir o pão, né, em memória de mim, né, do meu corpo, do meu sangue, do meu cálice. Isso também. E mais para frente até vão ver que eles faziam refeições juntos. Era muita comunhão, era assim, como dizer assim, era uma comunidade muito unida, né? Família mesmo. A família de Deus estava ali de uma maneira assim tão agregada, inseparável. Que maravilha, né, pastor? Só pelo Espírito Santo, né, para conseguir isso, né? Sim, com certeza. Era, como o senhor usou bem a expressão, né? Era uma família, tanto que o texto aqui, por exemplo, o versículo 43 vai dizer que em cada alma havia temor, então havia o temor a Deus, as coisas de Deus, a palavra de Deus, né? Temor aqui não no sentido de medo, mas no sentido de reverência. Como resultado de tudo isso, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, né? E também essa igreja, essa comunhão, esse senso de família que eles tinham, era tal que o texto diz que muitos ali que tinham propriedades, eles até vendiam suas propriedades, seus bens, né? Depositavam esses recursos aos pés dos apóstolos para que as pessoas que estivessem passando algum tipo de necessidade fossem supridas, né? Então o verso 44 vai dizer que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Já houve muita tentativa, né, de se alcançar uma sociedade no Instituto em comum, né? Pode ser que foi por aí que nasceu o tal do comunismo, o socialismo, e aqui na prática humana é uma utopia, porque por mais que isso não se faz com uma força política ou por uma ideologia, aqui foi uma motivação de um amor inexplicável que veio do Espírito Santo que estava no coração deles, tá? Ninguém obrigou a fazer isso. Eles tinham tudo em comum porque eles queriam assim. Eles entendiam que esse era o melhor, que era o mínimo que eles podiam fazer quando amavam uns aos outros, um amor sincero. O resultado dessas características é que era uma igreja, diz aqui no versículo 43, através dos quais eram operados sinais maravilhosos, extraordinários, que eram realizados pelos apóstolos. É uma igreja de muitos milagres, mas porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e também havia um temor muito grande entre eles. Esse temor assim, eu não posso desagradar o meu Senhor, eu não posso decepcioná-lo, eu preciso agradá-lo em tudo porque ele fez tudo por mim. E aí então você vai ter esse temor de servi-lo de coração, de amá-lo de todo o coração. É assim que funcionava aquela igreja, o resultado, milagres e milagres e milagres. Amém. E aí terminando, né, pastor, o capítulo, ainda falando sobre essa parte de como viviam os convertidos ali, né, aqueles 3.000, o verso 46 ainda vai dizer aqui pra gente, olha, diariamente, né, não era só uma vez por semana, né, pastor? Não era só no domingo, né, olha só, diariamente eles perseveravam unânimes, mais uma vez, unânimes, unidos, no mesmo propósito, perseveravam no templo, partiam pão de casa em casa, então a igreja estava tanto no templo como nas casas, né? Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Verso 47.
louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Né? Então, essa maneira de viver deles, essa maneira de viver dos convertidos, fez com que, inclusive, a igreja caísse na simpatia do povo. Interessante que a igreja ela era perseguida pelas autoridades, né? Mas caiu na simpatia do povo, né? E nessa dinâmica, as almas, né, as pessoas iam sendo salvas naturalmente. Não era uma coisa forçada, não era uma coisa, né, que tinha que ser ali forçada, não. O texto diz: acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que bênção, pastor. Então, só lembrando aqui uma coisa, que diz assim, diariamente estavam juntos, né, no templo, e parece que depois é uma versão bíblica mais moderna, de umas décadas, diz assim, dominicalmente, né? Depois a mais moderna, assim, não tão atual, diz assim, mensalmente. E tem umas assim, de vez em quando. Então você vê qual é a Bíblia que você está lendo, se é o diariamente, aquela um pouquinho mais antiga, dominicalmente, o mensalmente, você está lendo de vez em quando, e o outro raramente. Meu irmão, vamos lá, vamos seguir esse exemplo, que você vai ter uma vida extraordinária na presença de Deus, como nossos irmãos da Igreja Primitiva tiveram também. E pensa esse episódio, viu, pastor? Amém. Aprendemos muito, hein? Amém, glória a Deus. E vamos ficar atentos aí aos próximos, porque com certeza vai ser muito bom também. Então, essa série Mestres da Palavra, estamos nessa temporada Atos da Igreja dos Apóstolos, esse episódio 2, terminamos aqui um breve comentário do capítulo 2, e aguarde o próximo episódio cheio de bênçãos e novidades para o seu coração. Deus te abençoe, em nome de Jesus.